Lula deve visitar o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, em breve. Esse encontro vai acontecer sem o apoio do Itamaraty, o que vai dificultar muita coisa, pode ter certeza. O Lula vai aos Estados Unidos, mas antes de ir aos Estados Unidos tem que coordenar essa viagem, porque isso não é tão simples quanto um Ciro Gomes indo para Paris, não, é um governante eleito conversando com o presidente da superpotência, o império em decadência, chame você como quiser, tem que acertar detalhes de segurança, etc. e tal. E o normal é que o Itamaraty estivesse envolvido num momento desses, ainda que não tenha obrigação legal de fazê-lo, né? Veja você que quando o Bolsonaro foi eleito, o Temer colocou jatinho da Força Aérea à disposição do Bolsonaro para cumprir essas agendas aí pré-mandato, né? Isso obviamente não está acontecendo agora, porque não é um governo lá dos muito republicanos. Aí para para acertar os detalhes dessa viagem, o Lula está recebendo aí um imediato do Biden, olha lá, ó. Lula deve se reunir hoje mesmo, segunda-feira, com o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, que é o Jake Sullivan. O representante do governo dos Estados Unidos foi para Brasília para acertar esse encontro do Lula com o Biden, entre outros pontos. O Sullivan também deve conversar com o secretário de Assuntos Estratégicos no Palácio do Planalto. Então, o tal do Sullivan aí tem uma conversa que é com o governo eleito e tem outra conversa com o governo, com o futuro ex-governo, né? Bora para a CNN, que tem mais informações aí sobre esse encontro? Agora para conversar com o Américo Martins, nosso analista sênior, porque o presidente eleito Lula, hoje em Brasília, não é, Américo, vai se reunir com figuras importantes da Casa Branca, o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, vem ao país para se reunir com o presidente eleito, vai conversar também com o pessoal do Bolsonaro, com o governo que fica no cargo até o dia 31, mas não deixa de ser bastante simbólico, não é, Américo, que um funcionário do alto escalão do governo Biden desça de Washington até Brasília para se encontrar com o presidente quase um mês, mais de 20 dias antes da posse. Do ponto de vista diplomático, o que é que isso significa, hein, Américo? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Isso significa, acima de tudo, que os Estados Unidos dão muita importância diplomática para o Brasil, porque o Brasil é um país muito importante no hemisfério ocidental, a segunda maior economia do hemisfério, depois dos Estados Unidos. É muito importante na América Latina, tem várias relações muito importantes com os Estados Unidos ao longo de décadas, e a Casa Branca está tentando fazer com que essa visita seja a mais imparcial possível. Como você disse, ele vai se encontrar o Jake Sullivan e o assessor para as Américas do Departamento de Estado, Juan Gonzalez, vão se encontrar com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com o senador Jacques Wagner e também com representantes do governo Bolsonaro, especialmente o secretário de Assuntos Estratégicos, o almirante Flávio Rocha. Eles estão tentando demonstrar que eles estão falando tanto com o governo de turno como com o governo que virá. Pois é, porque não tem muito o que discutir com o governo que está saindo, né? O presidente nem aparecer, aparece, sumiu, ninguém sabe onde está. Vai discutir o que com o governo Bolsonaro? Então, essa aí de vou conversar com o governo que ainda está cuidando do Brasil, é realmente uma tentativa de passar essa impressão aí de imparcialidade. Não, nós respeitamos o governo que ainda está aí no Brasil e tal, né? O Lula tem alguma coisa para falar sobre essa viagem? Tem ou não tem? O que eu vou conversar com ele, veja, eu acho que nós temos muita coisa para conversar, porque os Estados Unidos padecem de uma necessidade democrática tanto quanto o Brasil. O estrago que o Trump fez na democracia americana é o mesmo estrago que o Bolsonaro fez no Brasil. O pensamento do Trump, o comportamento dele é o mesmo do nosso presidente aqui. Então eu penso que nós vamos conversar política, eu quero conversar a relação Brasil-Estados Unidos, eu quero conversar o papel do Brasil, sabe, na nova geopolítica mundial. Eu quero falar com ele da guerra da Ucrânia, que não há necessidade de ter guerra. Sabe? Então, esse assunto eu vou conversar, além dos assuntos que ele, obviamente, quiser conversar comigo. É isso. É isso. Nada mais Lula que isso, né? E agora está aí, se encontrando com o Joe Biden, o campeão da conciliação. Não tem outra, né? Mas sem o apoio do Itamaraty do Bolsonaro. Olha lá, ó. Possível viagem de Lula aos Estados Unidos deve criar saia justa na embaixada.
embaixada lá nos Estados Unidos, era para ter ficado com o Eduardo Bananinha, ele queria, né? Mas não rolou, daí tá na mão do Nestor Forster, que também é um direita maluca aí. Olha lá, ó, viagem antes da posse, pode não ter recepção oficial da Embaixada Brasileira na capital americana. Diplomata brasileiro em Washington é ligado a Bolsonaro. Ah, não diga. Você está entendendo isso? O presidente eleito ele vai para Washington, aí o presidente dos Estados Unidos recebe Lula, mas o embaixador, não. É isso. Há dúvidas sobre a estrutura que receberá o Lula fora do país, porque Itamaraty não é obrigado a organizar a viagem do petista antes dele assumir de fato. E o mais provável é que aconteça a mesma configuração da recente passagem do Lula por Portugal. É isso aí, quando o Lula esteve em Portugal, ele não se hospedou na embaixada em Lisboa e não recebeu apoio diplomático. Chegou a se encontrar com o presidente, o premier e o embaixador lá de Portugal, mas o embaixador nem apareceu, né? O que é uma demonstração pura e simples de que o governo Bolsonaro não está nem aí para os ritos, né? São as regras não escritas da nossa democracia. Novamente, lá atrás, quando o Bolsonaro foi eleito, ele recebeu jatinho emprestado da Força Aérea. Michel Temer fez essa cortesia, né? Cortesia que não se repete agora. É coisa parecida com não querer passar a faixa, só que tem mais implicações práticas, né? Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.